Olá, eu sou Cândida Campos e vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada é Paula Queiroz, licenciada em Letras e Língua Estrangeira, arquiteta de interiores. Já há vários anos que a sua atividade principal é a medicina complementar, libertação do somático emocional, programa de fertilidade não invasivo e terapia sacrocraniana. Uma criança feliz? Muito feliz. Com 3 irmãos? 2? 2 irmãs e um irmão. E sendo que vivestes, sei que depois fostes para Angola e fizeste aí umas viagens a Angola, Brasil, mas conta-me um bocadinho o que é que vos levou para Angola, com que idade é que fostes para a África? Eu acho que devia ter uns 8 anos. Os meus pais sempre foram assim um bocadinho aventureiros para viajar e tal. O meu pai teve uma proposta de trabalho boa, porque as coisas aqui não estavam como eles gostariam. Claro. E então foram para Angola e depois lá então... Quanto tempo é que tiveste em Angola? Em Angola onde? Em que zona? Em Nova Lisboa. Eu isso dos prazos, que não é bom, sim, não sou muito boa de prazos, não, mas, não precisamos de anos, não, é só anos. Para ter noção, sim, noção quantos anos viveste. Se calhar nem tanto, talvez 6. Sim, mas quanto tempo tiveste? 6 anos ainda? Talvez, sim. E de lá é que foste para o Brasil? Eu fui para o Brasil. E foi aí que permanecestes mais tempo? Aí sim, é que tive até à minha maioridade. Sim. Ok. Então, da tua infância, o que tu te recordas, porque dizes que foste uma criança feliz, claro que se conta muito o ambiente familiar, como é óbvio, a estrutura de família, que é importante. Recordas-te o que tens mais presente, então, é a tua experiência no Brasil do que propriamente em Angola? Sim, embora eu me lembre bastante de Angola e daquela fase. Mas, sim, no Brasil foi a parte da adolescência, não é? Claro, mais marcante. Marcante. E repara que o Brasil e Angola têm, no fundo, desde o clima, a forma, a alegria, sim. Toda essa experiência já nos dá completamente uma energia diferente do que é hoje. Em países mais, até pelo próprio clima também é propício a isso, não é? Sim, tropical. Tropical é logo alegria, dança, música, tudo isso dá outra energia. Então, vendo esse teu percurso, eu queria te perguntar se, ao lembrar-te da tua infância e adolescência, achas que influenciou as tuas decisões ao longo da tua vida, toda essa experiência que tiveste de liberdade, sobretudo são países onde queria a liberdade? Achas que influenciou muito a pessoa que és hoje? Ai, sem dúvida. Primeiro, o ponto de referência dos meus pais, portanto, a família como base de tudo, não é? E o amor que integra todos esses princípios. Os valores, não é? Nós recebemos valores primordiais durante a nossa infância e adolescência e por aí fora. E também depois os objetivos de vida, não é? Seguimos um pouco os registros que temos da família. Então, todo aquele teu registro da tua parte académica, começaste por ser licenciada em línguas? Eu entrei para a faculdade com 17 anos, para a Universidade Católica de Salvador, para fazer esse percurso das letras. Depois passei para a arquitetura de interiores e depois começou por aí fora. Como geminiana é sempre a somar. É sempre a somar. Mas dizes que às vezes a família que o influencia, por isso achas que houve... Porque esta escolha da línguas foi já havia na família ou alguma influência? Não, era mesmo próprio. Eu adorava traduzir automaticamente nas minhas brincadeiras e as línguas e sempre me interessei muito com a questão do mundo e novas culturas. Exatamente, às vezes é isso mesmo. Sim, já na altura, como não havia internet, nós fazíamos aquelas comunicações por carta, não é? Os intercâmbios culturais, escrevíamos imenso para outras pessoas do mundo e arranjei exatamente, com língua diferente, que era uma forma de aprendizagem, não é? Exatamente, e já começou aí, mesmo sem internet, nós nos conectávamos. Há pessoas que não acreditam, os meus filhos ou netos acham que naquela altura não havia nada de comunicação.
havia. Por carta nós comunicávamos e era uma forma de também treinar a língua e a escrita, e a escrita, não é? Porque acabava por se contar hábitos e culturas de cada país, não é? Exatamente. Porque as pessoas têm sempre curiosidade, então, e como é que é? E fotografias também, não é? Fotografias, os locais e depois as experiências que cada um vive na sua terra, não é? Como é que aquele país sobrevive, qual é o meio que vivem, é da pesca, é da agricultura, e depois todos esses como é interesses. que passas das línguas para a arquitetura? Olha, porque era uma das áreas que eu queria seguir também, não é? Da transformação, acho que tem muito a ver com a transformação, esta metamorfose constante. Criatividade, imaginação, não é? Eu acho que de muito pequenina percebi que se está na minha imaginação é possível fazer. E então acho que é por aí, não sei. E sou muito sonhadora e muito atrás e... é um pouquinho daí da base. Acho que os meus pais não influenciaram de modo algum numa direção ou noutra, apoiaram as escolhas, não é? E foi por aí, fui seguindo o rumo e a vontade sempre de aprender. Naquela época estudávamos nas bibliotecas, não é? Não havia também a internet. E a biblioteca era um mundo. É aquela história que é o mundo em pedacinhos que nós reconstruímos e idealizamos, não é? E seguimos atrás desses sonhos a partir daí. A biblioteca foi uma grande base para mim. Até noutras áreas que, se for possível depois mais à frente eu explicar, a biblioteca as bibliotecas em geral têm um fascínio muito específico para mim. E nesse ponto também influenciou muito. Pois era a altura que não havia outros meios, era lá que de facto... Não se podiam comprar os livros todos que a gente queria ler. Exatamente, nem havia a quantidade de livros. Agora, mas chegaste a exercer estas atividades profissionais? Sim. Inclusivamente cheguei a ser professora, também na área das línguas. Fiz vários projetos a nível da arquitetura também. Sempre segui tudo aquilo que eu fiz. Nunca ficou nada na prateleira. Era tudo para usar. Tudo. Aliás, o conhecimento fica sempre, não é? Fica sempre ativo. É uma coisa, fica de sempre uma forma ativo, ou de outra. sem dúvida. Agora diz-me uma coisa, Paula, com essa mudança, porque eu acho sempre muito interessante as pessoas passarem, porque às vezes há uma continuação, não é? Porque as pessoas têm uma área profissional e depois querem melhorar e depois vão fazer isto tudo. Agora, é que são mudanças de um oposto completamente. Mas são cumulativas. Elas podem ser... Sim, eu acho que todas acabam por ser, mas de qualquer das maneiras, de línguas passar para a arquitetura é assim uma mudança. E depois da arquitetura passar para outras áreas ainda mais, mas claro que tudo se complementa, não é? Sim. Mas... e alguma vez, depois deste percurso que fizeste, e aí era porque eras criança, ias acompanhar os pais de Angola para o Brasil, hoje farias alguma coisa diferente? Não. Tudo o que fizestes tens recordado com memórias naquele tempo muito importantes, embora hoje tenhas outras escolhas, mas... Sim, hoje a única coisa que se calhar faria diferente pelo aprendizado da vida era não sofrer, não é? Porque a questão da dor, ela é necessária, mas não é necessário o sofrimento. E hoje eu faria esse trajeto de forma diferente. Das coisas que foram menos boas, não me envolveria tanto no sofrimento, não é? No estar na dor. Temos que viver a dor, passar por ela, edificar-nos pela dor, mas não permanecer em sofrimento. Eu acho que isso faria diferente. Porque tu consideras que Houve coisas que pronto, me causaram um sofrimento muito grande, obviamente, como com toda a gente, e viveria essa parte de maneira diferente, o permanecer na dor. Não... Sim, mas na altura, agora hoje, aos olhos de hoje, também tens outras ferramentas e outra forma de ver, não é? Exatamente. E as tuas escolhas profissionais, Paula, que eu tenho sempre muita curiosidade, ao longo da vida tão diferentes, será que consideras que, como tu dizias há bocado, mas elas complementam-se? Porque continuas depois tu começas a virar para uma área
de aceitar desafios já num campo, tal como quando te apresentei no início, numa área já ligada a uma medicina complementar. Por isso, foi algum motivo especial que te fez, ou foi a tal curiosidade da menina que sonhava e também queria saber? Então, esta parte já sei, e agora? Tudo se complementa e, na verdade, a parte da medicina complementar, ela vem em consequência de uma necessidade, porque nasceu um filho, um dos meus filhos nasceu prematuro e com dificuldades respiratórias, etc., por ser prematuro e não teve assistência como deveria na altura que nasceu, não teve incubadora, não teve ventilação, não teve nada. E sobreviveu a seu próprio custo, não é? Inclusive isto foi um caso que até saiu na Pais e Filhos de 92. Foi um bebê exemplo e tal, porque sobreviveu sem nada. Naquela lua houve vários bebés prematuros que nasceram, e os que tiveram direito às incubadoras e aos ventiladores existentes eram os mais prematuros do que o meu. Pronto, e com isto tudo o meu filho precisou de outro tipo de recursos. Eu tive que sair de Portugal para procurar esses recursos. E quando lá fora me disseram que eu tinha que largar tudo, estudar esta área da medicina complementar pediátrica para poder ajudar o meu filho a sobreviver com condições. E foi daí que depois, claro que não era um intuito eu me formar como profissional dessa área, e sim só no foco mais maternal, e acabou por servir também de um trampolim para uma outra forma de estar. De ajudar e também de ajudar outras crianças, sim, dentro dessa questão mais complementar, menos invasiva. E foi por aí. Mas isso parte. Já feito cá em Portugal? Já tinhas regressado ao Brasil? Em Portugal, sim. Tu estiveste no Brasil durante, dizes que até já adolescente, por isso acabaste... Tive bastantes anos, talvez 18 anos no Brasil. Sim, já é. Sim, e a questão no Brasil nós tínhamos, neste momento, não sei precisamente dizer como é, mas na época havia só duas opções: ou seguíamos o curso científico, que nos prepara para tudo, inclusive para a medicina, engenharia, etc., ou o curso normal, que daria para o magistério, chamemos-lhe assim. Portanto, não havia outras opções como há agora aqui, vai para humanidades, pronto. E então, eu tinha o curso científico, então eu tinha as cadeiras todas que me permitiam estudar também na área da medicina. Então isso também facilitou o acesso a esse aprendizado. E, portanto, segui no intuito só do meu filho, e acabou por... E acabou depois por alargar. Sim, e depois não parei, claro, apaixonei-me por essa área e continuei a fazer uma formação atrás da outra e várias... Portanto, eu já estudo essa área há muitos anos, há mais de 20 anos que eu estou a estudar essa área. Também não podes muitos, porque és tão nova, por isso não pois podes podes somar muita coisa. Não podes somar muita coisa. Mas é muito mais rápido, não é? Pois é. Mas é fascinante, é uma área fascinante, nunca se para. Imagino, porque todo o teu percurso e todo o teu currículo e de obra feita, não é? Porque ainda para mais é a nível de projetos, tu aprendes e depois desenvolves logo um projeto. Então, quando a tua mudança, quando regressas a Portugal, e já não, 18 anos aí já, não a criança pequena que saiu, como é que foi a tua fase de adaptação? Eu já tinha mais de 18, portanto eu voltei aqui para a faculdade, continuei a fazer o meu percurso académico, e depois trabalhei em línguas, não é? Trabalhei com pessoas da área do direito. Pois, viestes para cá mesmo a continuar. Mas a pergunta é, como foi, porque tu devias ter memórias só de criança, como é que foi integrar-te de vir de um país como o Brasil em Portugal? Foi terrível porque em termos de mentalidade eu não me identifico. Uma coisa é horrível, outra coisa é terrível. Mas foram as duas coisas. Entrar no avião foi um suplício, fui forçada mesmo. Porque pronto, foi uma fase em que eu estava a estabelecer toda a minha, não é? Todo o meu projeto de vida e tivemos que vir. Mas o que eu digo terrível, a mentalidade não tinha nada a ver com a mentalidade com que eu fui criada, não é? Mentes muito fechadas, não havia não só a abertura, como o tipo de mentalidade era totalmente diferente, não me identificava,
Vieste com o regime antes Não, do 25, não, já foi. Depois do 25 de Abril? Já. No 25 de Abril estávamos nós a ir para o Brasil. Pois, ok. Não, mas pronto, depois integrei-me, claro, não é? Acabei por me integrar, mas até porque tenho alguma facilidade em me adaptar às circunstâncias, mas que foi fácil, não foi. Foi muito mais fácil me adaptar a outros países do que a este quando voltei. Não tinha nada a ver comigo. Não havia referências nenhumas cá, a família, os teus irmãos, estava tudo... Os meus irmãos voltaram 2, um não voltou, faleceu no Brasil, e tínhamos a família alargada, toda cá, claro. Evidente. O que é um projeto Desatar? Arranjar soluções para que as pessoas não estejam manipuladas, atadas aos equipamentos residenciais de pessoas idosas, em que muitas vezes o recurso é atar para que a pessoa não se fira, não se machuque, não é? Mas arranjar soluções para que isso não seja necessário. Não seja necessário. E tu no Brasil já tinhas iniciado também vários projetos? No Brasil não, foi mais dedicado à questão do estudo e depois eu voltei para o Brasil já no outro projeto. Sim. Voltei para o Brasil a convite de uma médica que tinha lá um projeto que precisava de um updating nesta área. Na altura não havia, da neurologia. Então eu voltei para São Paulo, neste caso já fui para São Paulo. E então aí fui trabalhar nesta mesmo área. Assim é diferente, não é? Da Bahia para São Paulo. Sim, totalmente diferente, sim. Mas aquilo é um mundo. Mas de qualquer forma foi muito bom essa experiência também, porque eu iria só por 3 meses e acabei por ficar mais anos. Já gostavas? Já gostava. Portanto, um dos projetos que lá foi muito desenvolvido e muito útil foi a questão do programa de fertilidade, não é? Porque as pessoas lá têm muita dificuldade em engravidar e a população é imensa, não é? E então foi um dos projetos envolvidos lá. Depois, dentre outros, o que mais marcou e que me acabou por trazer também um pouquinho o bichinho para cá foi o projeto ligado à maioridade, o do circuito da maioridade, que foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido nas bibliotecas. Não voltas tu às bibliotecas, não é? Às bibliotecas. Na época as bibliotecas, com esta questão da internet, estavam a ficar muito paradas e algumas com riscos até de fechar. Elaborámos esse projeto e que foi muito bem aceito para trabalhar dentro da biblioteca com as pessoas da terceira idade, da maior idade, como se diz lá, não é? E foi muito interessante porque engloba várias questões, inclusive a do teatro. Convidei colegas e amigos que estavam ligados a essas áreas e fizemos um projeto maravilhoso que ainda está lá a rodar até hoje. Ainda está? É? Sim. Uma das vantagens e que eu acho da maravilha desse projeto é colocar toda a gente como interativo no mesmo, não é? Portanto, as pessoas com mais idade têm a tal sabedoria que não pode estar estagnada. E então é uma espécie de ventilador daquela sabedoria toda aplicada no dia a dia e fazer com que as pessoas da sua própria história de vida possam reconstruir novamente a sua vida, não é? Porque saíram daquela síndrome do ninho vazio ou da viuvez, não é? Ou de perderem o sentido à sua vida porque ficaram sozinhas, a família cresce, vai embora. Então, elas são envolvidas de forma forma ativa e a criar que efetivamente seja visível, que ainda tem muito para dar à vida, não é? Ainda tem muito para ensinar e para vivê-la, não é? E para vivê-la. E esse projeto foi fantástico, as prefeituras aderiram, correu lindamente, continua a ser desenvolvido e... Ao trazer para aqui, não foi muito fácil porque a questão cultural é muito diferente, não é? Aqui temos mais dificuldade. A parte de cultura não se enquadra porque é uma parte mais livre, as pessoas são mais livres no pensamento. São mais livres. Livres de pensamento, quando eu digo livres de pensamento. São porque também já vêm de outras culturas, já é muita mistura de cultura, então elas estão abertas a uma inovação constante, tudo o que seja para inovar,
tudo que seja para criar iniciativas, desenvolver novos aprendizados, é um povo que está sempre aberto a isso. E aqui consideras que a dificuldade será mesmo por serem fechados a essa cultura, ou porque efetivamente são mais resistentes à mudança? Muito mais resistente à mudança e à inovação. E à inovação, sim. Completamente diferente. Hoje já não pensas isso da mesma maneira? É muito mais difícil aqui, e isto é um bocadinho triste dizer isso porque sou portuguesa, não é? Mas eu era, como estrangeira, embora com residência permanente, sim, mas como estrangeira, eu não tinha as dificuldades lá que encontro aqui para desenvolver qualquer projeto, para olharem para um projeto, não é? As entidades que interessadas, é muito mais difícil aqui prestarem atenção que pode haver alguma validade naquela ideia do que lá. Lá eu nunca tive dificuldade nenhuma para apresentar qualquer projeto. Nem sequer marcava reuniões. Eu ia para marcar a reunião e era atendida no próprio dia. E a ideia desenvolvia-se, executa-se sem menos burocracia. Sim, para essa parte é que muitas vezes... Isso é vezes... fantástico. As portas abrem-se com muito mais facilidade. Não sei muito bem explicar porquê, mas que é um facto é. Aqui é difícil, conseguimos felizmente concretizar, mas é muito mais... Leva mais tempo. Leva mais tempo. Olha, e quando é que entra aqui a Madre Teresa de Calcutá? A congregação da Madre Teresa de Calcutá vem através de um trabalho de voluntariado em que entrei como terapeuta na parte pediátrica em Setúbal, na congregação. Por isso isto já cá? Sim. Depois do teu regresso da segunda vez? Exatamente. Não, antes mesmo de eu ir, a primeira, sim. Depois também estava integrada num projeto com a Caritas, também, a nível do voluntariado, do sem-abrigo a nível do distrito de Setúbal, que é muito carenciado. E pronto, e mais ou menos sempre estive assim no meio da ação social e destas questões que nos preocupam a todos, no fundo. Deviam, não era devia-se estar mais sensível para eles, não é? Devia-se estar mais atenta e mais próximo, de facto, a estes assuntos que cada vez a nossa população é mais envelhecida, cada vez há menos crianças, mas o facto de serem envelhecidas não é para ser abandonados, é para se estar a olhar para eles com muito amor e reconhecer. Foram vidas que contribuíram bastante, mas eu penso que esta nova geração também está cada vez mais, e com pessoas como tu, que possam ter esta consciência, e felizmente eu sou sempre uma pessoa de esperança, e que possam ter essa consciência, e as próprias instituições também. Houve-se agora uma certa abertura, pode levar ainda tempo, mas houve-se uma certa vontade e uma abertura que não se havia de maneira nenhuma há uns anos atrás, porque estava muito na economia, o progresso, a comunicação, tudo isso, e hoje já há aqui uma questão de também de olhar para essa parte, até porque mesmo que não se queira, ele é obrigado, o próprio clima, o ambiente, as políticas ambientais, que não se falava nada disso, as novas as energias renováveis, enfim, há uma série de fatores que mesmo que o homem não queira, que remédio tem ele que ficar sensível a isso, não é? E eu acho que também conta, além disso tudo, também conta a questão de não haver respostas para a maioridade. Os lares antes eram a resposta, os lares da terceira idade. Agora não existem lares, não existem vagas em lares, não existem soluções, não existem respostas, não é? Então surgem as dificuldades e a necessidade de resolvê-las. Eu acho que também mudou esse padrão, não é? Hoje a Paula Queiroz vive num local já há uns tempos em que criou ali um projeto que eu acho, só o nome é A Arte de Sorrir. Neste Arte de Sorrir, tu encontras aqui a melhor forma de integrar determinados projetos, determinadas experiências que já tens e que contribuem muito na comunidade local. Fala-me um bocadinho desta da Arte de Sorrir, o teu projeto da Arte de Sorrir. A Arte de Sorrir nasce também um pouquinho na sequência deste projeto de São Paulo, do ciclo da maioridade, do circuito da maioridade, onde envolveu as universidades sénior, que era o mais parecido a nível de bibliotecas, não é? E também foi muito interessante, não é? Conhecer e aprender
com os sábios da maioridade, nós não vamos lá ensinar nada, vamos rechear as nossas bagagens, não é? Com todo o aprendizado deles. Neste caso, partilhava conhecimentos da área da saúde, de como viver no seu cotidiano, não é? Se estão a morar sozinhos, como ter uma melhor nutrição, como ter uma melhor qualidade de vida, como... no fundo foi um projeto que na época teve assim um bocadinho de impacto, que é a intervenção precoce na maioridade, e mesmo os meus professores diziam, isso não tem cabimento nenhum, intervenção precoce é na infância, como é que tu estás a querer trazer isso para a maioridade? Então foi assim um bocadinho difícil levar esta nova noção de que é possível sim, e é uma realidade, se nós interferimos precocemente no que quer que seja, não é? Estamos realmente a fazer um trabalho mais seguro. E então, finalmente, foi quase que aceito na comunidade essa questão da intervenção precoce. Ou seja, vamos agir antes que aconteça algo pior. No fundo é isto, não é? De forma mais prática. Então, habilitar os nossos séniores com conhecimentos, práticas, e outro tipo de ferramentas que eles podem usufruir, não as conheciam, que na época não existiam, agora existem, e adaptar as suas vidas de uma forma mais saudável. Porque a gente ouve dizer, porque o sénior tem que ser proativo. E eles perguntam-me, como é que eu faço isso? O que é ser proativo? Exatamente, e como é que eu faço isso? Diga-me lá onde é que está essa caixinha mágica, não é? Qual é a maquiagem que eu tenho que pôr para ser proativo, não é? E é um pouco por aí. Então este projeto teu Arte Sorrir, em que tu também fazes as tuas terapias, não é? Porque tu és terapeuta de... Neuroterapia. A neuroterapia abrange essa questão justamente, não é? Trabalhar a área da pré-demência, reabilitação de doença de Parkinson, reabilitação de AVC, não é? Portanto, tudo isso são intervenções precoces para que evitemos que aconteça. No caso, o paciente já chegar com algumas patologias associadas à maioridade, vamos tratá-las também de forma o mais precoce possível, não é? Então aí nós conseguimos realmente resultados maravilhosos com a intervenção do próprio paciente, como é óbvio, da família, claro, etc. Sim, não é? Envolve tudo, tem que envolver tudo, não é? E isto depois leva a que nós tenhamos que arranjar também paralelos de intervenção do cotidiano para que as pessoas façam jus àquilo que aprenderam a fazer clinicamente, não é? Eu não posso ensinar ou facilitar o idoso a fechar o zíper do casaco, eu fechando o casaco. Eu tenho que estimulá-lo a ser ele a fazer. E muitas vezes nós, como familiares dos idosos, temos a tendência a fazer por eles, como fazemos às vezes com as crianças. E isso não os estimula a fazer. Eles nunca vão conseguir fazer, se nós continuarmos a fazer por eles. Por isso é tão simples e tão básico como isto. Estar lá, estimular, ensinar a fazer, mas deixá-los fazer com segurança. E para isso temos que estar junto. Temos que estar exatamente lá. Como se faz uma criança. Exatamente. Ensinar e motivá-la a fazer. Então, para ti, Paula, eu vou pôr agora aqui uma questão que para ti significa que a vida é mesmo uma roda, é um ciclo. Que encontramos pessoas, de facto, já com essa experiência de vida, a fazer exatamente coisas que devíamos uma criança, como nós educamos os filhos. É reaprender. Não é? A criança... Ela aprendeu, depois teve a fase que executou e depois precisa outra vez de reaprender aquilo. Nem é bem o reaprender, é reviver as memórias. Reviver as memórias ou então não deixar que elas se apaguem. Portanto, nós ao estimularmos o cérebro, ele vai estar sempre jovem. Porque antigamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, 20, 30 anos, ainda havia uma noção que as células do cérebro não se renovariam. Não é? Hoje, nós sabemos, pela ciência e pelo estudo mais ativo, que isso não é verdade. A célula se reproduz sim, ela pode realmente ser reativada se for estimulada. Não é? Pois, porque era uma coisa que dizia, não, eu tenho que me poupar o meu cérebro porque são as únicas células que não são regeneradas. Esse paradigma alterou-se totalmente. Nós já não estamos nesse padrão, percebemos
que é totalmente falsa, essa ideia. Tem que estar sempre alimentados e ativados. Sempre no updating. E isso é a prova. O corpo até pode envelhecer, claro que sim, mas a mente não. Não é? Até mesmo se formos entrar numa parte mais específica, como no caso da glândula pineal, que à medida que envelhecemos, nos tornamos muito mais ativos a nível da glândula pineal. Ela amadurece e torna-se muito melhor com a idade. A pele pode enrugar, não é? Os dentes podem enfraquecer, os ossos também, mas a nível cognitivo não é assim. Portanto, nós podemos trabalhar tudo isso e, consequentemente, a pele e os dentes e os ossos vão se tornar melhores porque nós estamos bem. Ao estarmos felizes, o nosso corpo vai estar feliz, não é? E, portanto, isso é enriquecer todos os dias com esse aprendizado, não é? Infelizmente, não temos as chaves de todas as respostas. Claro que ninguém sim, tem, até porque também é sempre mas a descoberta. no dia-a-dia vimos resultados maravilhosos. E com relatórios médicos, com evidência científica desse dia-a-dia, que a importância é essa, todos os dias um pouquinho. Tem sido esse teu percurso e com esses resultados que te fazem ainda hoje, à luz de hoje, a mulher ainda aceita novos desafios? Sempre tem que aceitar, não tem outra, não é para trás, não se pode ir, então é verdade, tem que ser à frente, vamos embora. E parada também não dá, não é? Uma mulher, de jeito nenhum. Se estás a dizer, se ensinas isso, não é para ficar parada. Não pode ficar parada, mesmo que doa, vamos em frente. Vamos em frente. Porque tu aceitaste agora um novo desafio. Tens consciência que é um desafio também... De muita responsabilidade. Não só de responsabilidade, de oportunidade de fazer novamente algo que tu já gostas de fazer, mas é pegar outra vez em coisas novas que te levam, não sabemos aonde, mas sabemos que levamos sempre a um bem melhor. Um bem maior, não é? Porque quando nós nos dedicamos a determinadas causas, as coisas depois facilitam, e quando também depois estamos associados a pessoas que também acreditam muito, todos juntos, de facto, a energia do amor, e que és uma mulher muito dessa área também, dessa dávida que tu deste, tu és uma mulher de coração, tudo facilita. E nesse projeto novo Desafia, qual é então o teu desafio que vais ter agora para aí? Nesse novo projeto. Mas posso falar Podes falar, claro que sim, claro que sim. Então o novo desafio é com a Associação Vida Ama-me, que é uma honra fazer parte desta equipa maravilhosa, que também é só amor, e que eu tive a felicidade de encontrar no caminho. É o desafio de articular esta nova oportunidade, ampliar o projeto que já existe para um fator não só extenso em número, como também em qualidade, não é? Dentro da nossa região do concelho de Sesimbra, onde já estará este projeto de embrião, que será alargado através da Associação Vida Ama-me, e fazer uma reabilitação mais coerente, mais necessária, mais assídua, porque eu acho que é importante aqui verificarmos o seguinte: qualquer pessoa que queira fazer fisioterapia, que tenha tido um AVC, que tenha fazer fisioterapia, alguma intervenção, se por exemplo tu fores marcar hoje, só te marcam para abril, não tens vagas. E nós sabemos que no caso de um AVC, cada dia conta muito. Conta muito. Não é? Ele vem muito rápido, mas leva muito tempo. Exatamente. Então nós não temos tempo de espera para atuar. Temos que ser rápidos. E este projeto novo vai facilitar, não é? Recebermos os nossos jovens séniores, reabilitá-los para este projeto de vida ativa e proativa, mas com qualidade de saúde. E envolvendo também, a tua intenção é envolver também, porque já fizeste esses contactos, com escolas onde os jovens vão participar. Vão participar, sim. Fizemos um protocolo de projeto conjunto com a escola Michel Giacometti, através de um outro projeto que também é da AVA, não é? Da AVA da Guiné-Bissau. Colabora, porque a AVA já está na Guiné, não é? É mais um bracinho. Exatamente. E fazermos aqui o circuito de podermos apoiar também num país onde há tanta carência.
exatamente. A escola do 10º ano de artes, a partir agora do 2º período, vai ter o projeto de cidadania dedicado à nossa dependência da Guiné, para fazer chegar todos os materiais, aprendizados e porque tu verificaste que efetivamente nós no nosso dia-a-dia, às vezes, se tivermos um bocadinho de tempo e olharmos para o lado, vimos coisas que nem nos passa para a cabeça diariamente, e que de facto estamos mais atentos e sensíveis, não é? E muitas pessoas também às vezes também não fazem mais porque também não sabem como é que o onde fazer. E as escolas batem-se com tantas questões e ao mesmo tempo depois também há outras coisas que não sabem como é de fazer, e encontraste aí uma solução muito boa, porque foi materiais que já não são utilizados cá, não é? Materiais escolares que não são utilizados e que estão cá, novos. E que estão novos, não é? Que ao fim e ao cabo mudam de ano e depois ficam ali e são desperdiçados. E não é só na Guiné, Paula, porque eu acho que há muitas escolas aqui pode-se alargar para o interior que não têm, e esse é um trabalho também de fundo que se fazer esse levantamento. Tem que ser feito. Feito levantamento, porque tudo isso hoje é reciclável, não é? Não se pode estar a desperdiçar coisas que às vezes a criança, e que nós vimos na Guiné, com um lápis ela faz uma festa, são crianças que são felizes, e há tanta coisa hoje. E prezam muito aprender e estudar. Exatamente. É uma coisa que nós vimos que eles têm aquela vontade de subir na vida através do estudo, e têm essa consciência que é através do estudo que vão conseguir, não é? Nós verificamos isso nos jovens da Guiné e não só. E de facto, e também daqui a instituição, quando tu propusestes isso, eles imediatamente abraçaram a ideia. Por isso é que eu digo, às vezes as instituições são pessoas. E às vezes são de facto pessoas que têm um tipo de preocupações e às vezes não têm. Se chega alguém ao pé que se lhes abre a oportunidade de dizer, olha, nós podemos juntar a vocês para podermos fazer isto, elas abraçaram a ideia, não foi? Abraçaram a ideia. E eu acho como tu abraçaste. E eu acho que vai ser muito bom para os jovens, porque eles também precisam de novos estímulos. Nós estamos a passar por períodos muito difíceis. Os jovens às vezes estão meio sem rumo, porque não é fácil também para eles, não é? O que é que vai ser? O que é que vai acontecer na nossa vida? Como mãe, como avó, tu tens experiência em casa também, não é? Sim. Aliás, esta turma é de um dos meus filhos. E a diretora de turma tem colaborado bastante, não só, como todos os outros professores, e então estamos todos muito felizes, claro, com este projeto, e estes jovens vão ser também voluntários dentro da nossa reabilitação, porque eles ensinam artes. Eles têm a arte, como respiram arte. Exatamente, a arte de sorrir e a arte de fazer acontecer. E então estamos a contar com eles também no dia-a-dia, nas férias, nos tempos livres deles, não é? Há uns que têm já mais desenvolvimento para a música, outros para o design. E juntar essas duas diferenças de idades é algo maravilhoso, não é? É fantástico, porque alguns dos nossos idosos não têm netos com quem possam lidar, não é? Ou outros que já cresceram, já estão já são casados, claro. E, enfim. E tudo isso é uma interação muito útil e saudável. Porque tudo isto traduz saúde, e é o que nós queremos, não é? Saúde, 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 é só o que nós precisamos no fundo. E hoje mais se ouve falar exatamente na saúde mental. E um gesto desse de amor, de carinho e de afeto, e eles continuam a ser jovens, ter tempo para a sua vida, para namorar, para viver, e toda esta fase que estamos a passar leva de facto que as pessoas continuam a não estar de braços cruzados, continuam a estar atentas. Não podemos estar a pôr já em prática muito, não é? Mas dá para efetivamente se ir na retaguarda, ir desenhando, trabalhando, criando. E até porque o amor é contagioso, é muito contagioso. Nós contaminamos e vamos em frente e já não conseguimos parar, não é? E o facto de ter encontrado a Associação Vida Ama-me foi assim um colinho abençoado e que nos fez assim, nossa, um ar novo, vamos embora para a frente. Vai possibilitar uma abrangência enorme a nível do trabalho que temos a realizar. Com a vossa ajuda é fundamental e somos muito gratos por isso.
Não, e de facto as pessoas é que estamos aqui para apoiar, ajudar cada pessoa, porque eles merecem, todos nós merecemos estar num mundo cada vez melhor, não é? E se todos fizermos um bocadinho de cada, é muito mais fácil. Paula, estamos a chegar quase ao fim da nossa entrevista. Falta, porém, só aqui algo que eu te quero pedir, que era exatamente com essa força, com essa energia, com esse teu saber e com essa tua experiência de vida, o que é que tu podes deixar como uma palavra de conforto e de esperança às pessoas que te estão a ouvir? É nunca desistir, não é? Como eu dizia há pouco, não é? Mesmo que doa, a gente supera a dor. Não vale a pena ficar no sofrimento, que ele não serve para nada, não é? A dor faz-nos crescer, faz-nos ultrapassar os obstáculos, ensina, não é? Mas não adianta ficar só presente na dor, avançar e sair do sofrimento, porque nós não fomos feitos para isso, nós nascemos para ser felizes, para fazer-nos a nós felizes e aos outros, não é? Embora saibamos que há uma fase em que a gente acha que vai salvar o mundo e tal, e depois entendemos que primeiro temos que nos salvar a nós mesmos, temos que encontrar a nossa própria identidade, definição, o nosso rumo, seguir o nosso sonho próprio e depois deixar-se contagiar ou contagiar outros no caso de quererem partilhar connosco e nós com eles nesse propósito de vida. E o propósito de vida é sempre o amor. Seja ele em que fração vier, colocarmos amor em tudo, sorriso em tudo. Perguntaram-me se sorrir é uma arte mesmo quando não temos vontade. Eu não acho que nós não tenhamos vontade de sorrir, porque há sempre um motivo para sorrir. O facto de estarmos vivos, o facto de termos a esperança de fazer alguma coisa, por muito que doa, por muita dificuldade que tenhamos, não há ninguém que não as tenha. Mas isso faz-nos sorrir. Não é porque estamos deprimidos ou tristes que não façamos não é preciso o esforço. Lembrar alguma coisa positiva, não é? Faz-nos sorrir, não é preciso ser fingido. Por isso, a arte de sorrir não é fingir que estamos bem. É fazer face àquilo que realmente temos de bom. E todos temos coisas boas e todos temos motivos para sorrir. Temos é que pensar melhor sobre isso. E não nos detectarmos só naquilo que nos preocupa, naquilo que nos derruba, porque isso há todo o dia, não é? Então, ir em frente. E quanto mais juntos, melhor. Sem dúvida. Pois é de facto uma excelente mensagem que deixas para quase que estamos aqui a terminar um ano novo. A terminar um ano novo, não é novo, por acaso foi novo que foi diferente, mas não, a terminarmos o ano de 2021, chegamos quase, já estamos a cheirar o 2022, com a esperança que estamos a viver uma fase outra vez menos boa, mas que com a esperança que efetivamente tudo passa, não é? Tudo vai passar, e se não passar, vivê-lo da melhor forma, cada um vai vivendo, e porque aquilo que se vê é quando eu me respeito, eu estou a respeitar o outro. Quando eu estou a respeitar o outro, eu estou-me a respeitar a mim também. E isto é quase, lá está mais uma aprendizagem, não é? A vida está-nos a levar cada vez mais para essas novas aprendizagens, e tu és uma mulher do mundo, pelos vistos, por todas estas histórias, és uma mulher do mundo, e muito ainda para dar ao mundo, e às pessoas que acreditam em ti, e sabem, porque tens provas dadas, e uma vontade muito grande, tanto de fazer como criar aos outros a vontade de o fazer e acompanhar-te. Por isso agora também queria-te presentear com uma mensagem, não vai ser dada por mim, vai aí à tua frente. Tens aí uma série de cartas, tu perguntaste, que bonitas cartas, e eu disse, não mexe. Lindas cartas. Só no fim, lindas cartas, vais espalhar, são 52 cartas, tens imensas todas elas têm uma mensagem. Sim. E essa mensagem vai ser numa altura em que tu escolhes, dizes, é esta, e a carta que tu tiras, e depois vais ver qual é a mensagem. Sem virá-las, claro. Sem virá-las, claro. Para já é só desfrutar da cor, da alegria, da imagem. Podes espalhar à vontade, elas são tuas neste momento, pertencem-te,
E está aí, de facto, alguma coisa que te vai tocar, uma imagem, uma cor, sendo uma mulher da arte, que de certeza diz, é esta, vai ser esta. Pois há pessoas que dizem, eu posso tirar outra. Eu disse, pode, depois no fim, quando acabar, mas é a primeira mensagem que vem. Pronto, já está. Já escolheu? Já. Qual é a imagem? É esta? Posso mostrar-te? Podes mostrar tudo e podes ler, se quiser, em voz alta, partilhar. Sim. Muito bonita. Pacífico. É para ler ou não? Não sei. Se quiseres partilhar, essa mensagem é para ti. Então posso partilhar. Pacífico. Eu sou um ser de paz. Esta é a minha verdadeira natureza. A paz é fruto das minhas próprias escolhas. Quando presto atenção às minhas atitudes, de forma a não criar ondas de sentimentos negativos que me tirem a mim e ao outro de uma posição de estabilidade, então experimento uma duradoura paz interior. Foi um prazer muito ter aqui. Até breve, Paula. Até breve, obrigada.